Olá, estamos aqui começando a nossa primeira aula do curso sobre algoritmo. Vamos explicar o que é algoritmo. Algoritmo é um conjunto de alguma coisa, um código ou de ações para resolver algum problema. Então, se você está, por exemplo, você tem que pegar um pedaço de bolo para sua irmã na cozinha, você vai ter que levantar da sua cadeira, ou você pensar o que você vai ter que fazer para levantar da cadeira, ir até a cozinha e pegar esse bolo para ela é um algoritmo. Nós podemos chamar isso de algoritmo. Ok, eu creio que tenha dado para entender. Dentro do algoritmo, eu sei que isso é uma coisa muito complicada que eu vou explicar, mas eu já vou explicar agora e depois eu vou explicar mais para frente. Nós temos variáveis. Nós temos alguns tipos de variáveis e fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar esse documento na descrição do vídeo e vou sim voltar nele nos próximos vídeos se for necessário. Não se preocupem. Nós temos o tipo bool, que é verdadeiro ou falso, o tipo byte, que são números de 0 a 255, o tipo sbyte, o tipo short. Se você quiser anotar, você pode pausar esse vídeo e anotar todos esses tipos de variáveis, que todas elas são importantes. Não significa que a gente vai usar todas. Se você for anotar, anote o número de bytes de cada uma, que é uma coisa muito importante, que é o tamanho que ela ocupa no armazenamento. Então, eu recomendo que vocês escrevam isso. Linguagens. Eu escolhi o C e o C++, como vocês viram no primeiro vídeo, mas aqui a gente tem algumas linguagens. Eu não vou falar todas, mas a gente tem aqui .NET, a gente tem aqui Ruby, JavaScript, C, Objective-C, Swift, Kotlin, Golang, PHP, Python, C++, C Sharp. Essas são algumas das linguagens que tem no mundo da programação, são algumas das mais importantes, mas não significa que só existam elas e também não significa que vocês tenham que saber todas elas. Num próximo curso eu vou tratar outros assuntos que também são muito usados, porém que não são linguagens, é uma outra coisa. Mas se prendam às linguagens, porque para você programar, você precisa de alguma linguagem. A gente nesse curso vai usar, eu falo C e C++, mas a gente vai usar mais especificamente o C. É porque C e C++ são duas linguagens muito próximas uma da outra. Mas a gente vai usar o C. Por que usaremos o C e o C++? A gente vai usar o C e o C++, primeiro por um carinho que eu tenho, porque essa foi a primeira linguagem de programação que eu estudei. Então, eu gosto muito dessa linguagem. Pode entender o C barra C++ só como C, ou só como C++, o jeito que você quiser colocar. Mas as extensões dos nossos arquivos para programar serão em C. A gente vai usar o C porque ele tem uma coisa que algumas outras linguagens não têm. Linguagens aqui nesse esquema, como JavaScript, como Python, elas não têm, que se chama tipagem, que é isso daqui, todos esses tipos de variáveis. Vocês vão entender para que isso é importante. Agora não, mas vocês virão a entender o porquê isso é importante quando quando a gente começar a programar. Agora é mais uma apresentação aqui para vocês. A gente vai usar o C e o C++ por essa coisa que a gente chama na programação de tipagem, que essa é uma linguagem que tem tipagem e é uma linguagem que hoje em dia ela não é muito usada nas empresas, mas ela é uma linguagem muito usada tanto em faculdades quanto na maioria dos locais que você vai ver falando sobre programação para ensinar algoritmo, lógica. Então saibam, vocês não precisam se prender a essas duas linguagens, você tem um leque enorme de opções no mercado, mas essas duas linguagens vão ser as que a gente vai aprender
aqui nesse curso.